Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Eu tenho o prazer de receber nesta manhã de segunda-feira ela que está agora como presidente do Partido Progressista de Teutônia, o PP de Teutônia, Marely Lerner Vogel. Bom dia, Marely, um prazer recebê-la aqui. Bom dia, Fabiano. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Tirol. Um prazer é nosso de estarmos novamente aqui na Rádio Tirol, poder conversar com a nossa comunidade teutoniense e arredores. A Marely esteve um tempo afastada de Teutônia, né? Depois de ocupar um cargo como vereadora, né? Um mandato de vereadora. E aí ficou ausente um tempo, estavas atuando numa função dentro do governo estadual. Exatamente, desde o início do ano passado, por uma decisão minha de não concorrer à reeleição de vereador no município, depois eu recebi um convite para compor, né, na Secretaria de Transportes do Estado, então assumi junto com, que era o secretário na época, o deputado Pedro Westphalen, progressista, que estava como secretário dos Transportes. Então eu fiquei de fevereiro até outubro na Secretaria Estadual dos Transportes como assessora. No mês de outubro eu fui convidada a assumir a chefia de gabinete da diretoria geral do DAER. Então nesse último período eu estava no DAER, né, em Porto Alegre, mas aí eu ficava a semana inteira realmente em Porto Alegre e estava somente nos finais de semana aqui em Teutônia ou na região. E desde o dia 6 de, agora, o último de abril, eu me exonerei, então, do cargo de chefe de gabinete em função até dos progressistas terem saído do governo do Estado, porque o PP está se organizando e temos um pré-candidato a governador que, no caso, a pré-convenção do partido decidiu pelo nome do Luiz Carlos Reins, que é o deputado federal, e que vai ser, então, o pré-candidato a governador do Estado pelos progressistas. E aí, na verdade, saindo do governo do estado, então, acabou tendo que assumir, de certa forma, o Partido Progressista aqui em Teutônia, em razão de que o Carlos Dietrich, que ocupava o cargo, assumiu uma outra entidade, né, e necessitou, então, se licenciar da função. Exatamente, eu já fazia parte da executiva municipal como vice-presidente, e o Carlos Dietrich, né, a gente chama, todo mundo conhece ele mais como Carlinhos, ele já fazia parte do sindicato aqui das cooperativas, representando a Sertel, e este ano ele foi indicado, né, e participou então, até por, acho que chapa única, desse Citacoper, que é o sindicato das cooperativas de eletrificação do Estado. E neste caso, estando à frente desse sindicato, não pode ocupar o cargo de presidente de um partido, né, da executiva. E aí ele passou, então, agora o cargo para mim, porque eu era a primeira vice-presidente do partido. Então, na última segunda-feira, semana passada, em reunião, a gente tomou posse aí já dos trabalhos, então, municipais aqui do Partido Progressista. E aí, na verdade, também assumes essa função e num cenário político aqui em Teutônia bastante conturbado, né? Justamente em meio à deflagração dessa operação Schmitzgrund, Mãos Sujas, que no dia 28 de março, e essa data para mim é muito presente, pegou todos de surpresa, de certa forma, e a partir de lá iniciou-se aí divulgação de algumas situações e tá um período bastante conturbado, né? Exatamente, e assim, muito delicado, né? Primeiro porque causou um impacto muito grande e eu acho que as pessoas ficaram estarrecidas, inclusive eu, né? Estando mais fora, não acompanhava o dia a dia das ações do município. Eu recebia as informações através dos vereadores, da notícia, da Câmara, mas eu não estava tão presente no dia a dia aqui da comunidade. Mas as pessoas que estavam aqui também se percebe que ficaram muito assim surpreendidas da maneira como se aconteceu e como agora foi noticiado parte de como que que essas ações aconteciam. É um momento delicado, é um momento onde a gente tem que ter cautela, né, principalmente os grupos políticos, até a gente é questionado muitas vezes por estar de um lado político, somos acusados de que queremos agora tomar posição para tirar quem está aí. E eu acho que é isso que a comunidade tem que perceber que não. Só que os grupos políticos, muitas vezes, eles estão mais atentos, estão mais próximos, né, a acompanhar esses atos. E são talvez alguns que denunciam, inclusive a Câmara
tem essa composição por diferentes partidos justamente para isso, né, para não serem somente de um grupo. Hoje a situação tem maioria na Câmara. E a população de imediato cobrou, né, posições, e então o grupo de oposição na Câmara também encaminhou o pedido de CPI, e nós, enquanto partido, agora também estamos conversando com os nossos representantes. Nós temos 2 vereadores. Na última sessão, a Aline, por conta de ter tido o bebê, e até cumprimentar ela por isso, né, a família, parabéns pela vinda desse bebê, mas não pôde estar presente então, e o suplente não pôde assumir, porque tem que ser aprovado no plenário primeiro o afastamento. Na próxima sessão ordinária, o Emilson da Costa, o Tafu, será o suplente, então, que vai assumir a vaga da Aline. Então, nós tínhamos a presença só do vereador Cláudio. E o partido também vem conversando e vai deliberar, né, já deliberou em ata, nessa última reunião, na semana passada, quando eu tomei posse, de que os vereadores dos progressistas votassem a favor de todas as investigações, né, inclusive de instauração de CPI ou de comissão processante, sendo que o vereador, então, teve um voto a favor da CPI contrário à comissão processante. E isso, internamente, o partido vai tomar providências também, porque a gente tinha fechado questão, decidido em ata, e ele tinha ciência também dessa decisão da executiva do partido. Então, né, os grupos políticos estão fazendo a sua parte, mas o mais importante que eu quero registrar é que a população tem que assumir. Eu acho que agora a população tem que se unir e que lutar por isso, para que seja investigado de fato, que sejam tomadas providências, que os poderes, né, tanto o judiciário como o legislativo, também façam a sua parte, e o executivo tem que buscar o melhor possível dar continuidade às ações, ao trabalho para a comunidade. A sensação que eu tenho e eu percebo das pessoas com quem eu converso diariamente é uma sensação assim de anestesia ainda, de que parece que a ficha não caiu, ainda está tudo muito em dúvida, até porque pessoas próximas, usando exemplo, então, no caso ontem, até conversando com amigos próximos do secretário e chefe de gabinete, então, que agora está detido e já não mais ocupa essas funções, Alexandre Peters, dizendo de que ele insiste de que ele não fez nada de errado. Então, claro, muitas provas vão ter que vir à tona para provar realmente o que foi feito, né? Claro que em pequenas, como uma gravação que foi disponibilizada, onde há uma conversa entre ele e o então que estava como presidente da Câmara, né, o Juliano Kerner, já leva, assim, existia uma relação, assim, digamos, de troca de favores. E, querendo ou não, não pode, né? Não pode ser privilegiado A, B ou C. O governo trabalha para a população como um todo. Então, isto já é um crime político, né? Exatamente, é isso que você diz. Eu acho que a comunidade ficou extasiada, está um pouco paralisada, assustada num primeiro momento, e como agir, né? Então, eu quero ressaltar, eu acho que esse movimento que foi criado, que nem sei quem compõe, quem tomou a iniciativa, o movimento Teutônia de Mãos Limpas, e é prudente, e eu acho que é por aí o caminho que a comunidade agora fazer mais parte, assim como as pessoas acompanhando a sessão, porque num primeiro momento os próprios vereadores de oposição, que eu dizia, pediram pela CPI, e esse movimento, então, em busca, né, de mais informação, também se percebeu que um caminho era a CP, que é a Comissão Processante, porque aí ela também investiga, e dentro desses fatos, né, administrativo-políticos, ela vai apresentar um relatório, e aí vai para a votação os vereadores que vão votar se caça o mandato do prefeito ou não, se ele tem ou não culpa, ou algum envolvimento, ou foi omisso, alguma coisa, e aí a Câmara tem o poder de caçar. A CPI, ela vai investigar e ela não pode julgar, então ela encaminha depois para o Tribunal de Contas ou para o Ministério Público. E aí algumas pessoas estão dizendo, deixa o Ministério Público, a Justiça investigar. Sim, ela também já está investigando, e graças a ela que se teve, agora aconteceu, né, as providências necessárias até o momento, porque foi denúncias, até tem que registrar que pessoas e funcionários, servidores municipais fizeram a denúncia, e quanto a isso, então, que o Ministério Público e a Justiça agiu. E
alguma coisa realmente, vamos dizer, eles ou a defesa sempre vai dizer que não tinha nada, que eles são inocentes, mas a justiça não teria agido da forma que agiu, até pela prisão, se não tivesse constatado já alguma gravidade. Então, é a mesma coisa assim, se tem fumaça é porque tem fogo. Se tu olha uma casa fechada e tem fumaça, vai investigar porque pode ser que tenha um incêndio iniciando lá dentro, né? Então, eu acho que foi nesse primeiro momento é isso, e agora a comunidade realmente tem que cobrar de cada um o seu papel, o seu dever, a sua obrigação. Como a Câmara de Vereadores tem obrigação, primeiro é de fiscalizar e agora mais ainda diante desses fatos. E também a Justiça revelou, né, aos vereadores, como você citou aí, o presidente da Câmara, e os vereadores, para o presidente, aceitaram a comissão processante. Para o prefeito, não. E por que não? Né? Por que optaram por uma CPI? Porque justamente, se nós observarmos nos detalhes, a comissão processante ela é composta por sorteio. E aí não se sabe qual é o vereador, de qual é a bancada de oposição ou situação que vai fazer parte. 3 membros sorteados. Para o presidente da Câmara ficou o PDT e o PPS, né? Vamos dizer, o Delcio Barbosa e o Tempas e o Marquinhos Quadros. Na CPI ela é composta por maioria com base partidária. Então a situação tem maioria na Câmara, então ela vai indicar a maioria dos membros para a composição da CPI. E também, talvez, porque os vereadores, neste momento, ficaram receosos de ficar na mão deles a decisão de cassar ou não o mandato do prefeito, caso tenha apontados aí provas ou fatos. E eu defendo essa questão. Eu não estou aqui dizendo que tem que cassar o prefeito, mas a Câmara de Vereadores tem que assumir o seu papel. Ela não pode ser omissa. Se quando o vereador se elege, ele sabe que ele tem essas atribuições. Então agora é a hora dele mostrar para a comunidade para que ele foi eleito, para que existe uma Câmara de Vereadores. E eu senti que a nossa Câmara de Vereadores teve um pouco de medo de se posicionar neste momento e por isso que votou a CPI e não votou a comissão processante. Mas a comissão processante, aí eu até relato para os ouvintes, fiz isso já na sexta-feira, eu acabei assinando, né, esse pedido de instauração dessa comissão processante. Ela, mesmo tendo sido rejeitada, é diferente daquilo de um projeto, ela pode retornar à casa de novo, inclusive com outras pessoas da comunidade solicitando isso. Exatamente. Né? Porque é que nem desculpa interromper, mas apenas deixar bem claro, também não quero que seja daqui a pouquinho numa questão injusta cassado o prefeito. Né? Mas que seja apenas então investigado se ele foi, se participou, porque até agora a justiça disse que ele não está sendo investigado porque ele tem foro privilegiado. Então também há essa situação. Né? Não está sendo investigado nesta operação. Nesta operação, não isso. Quer dizer que não esteja pela quarta Câmara ou por outra outro viés de investigação, né? Mas exatamente, é muito bem lembrado, Fabiano, podem entrar novos pedidos, pode entrar 5, 6, 10, 50, a Câmara sempre vai ter que botar em votação e vai ter que aprovar, acatar o pedido de instauração de comissão processante ou rejeitar. E esse movimento Teutônia Mãos Limpas está fazendo isso agora através de abaixo-assinado, até online, e parece que presencial, segundo a informação que eu tenho acompanhado, pedindo novamente, vão entrar com esse pedido de comissão processante, uma vez que entendem que a Câmara tem esse papel e que seria um caminho talvez mais rápido, o que a gente sabe que uma investigação de Ministério Público demora mais tempo. Então, a comunidade também está neste anseio. Se tem culpa, se tem alguma coisa, tem que agir mais rápido, né, para que se possa corrigir esse erro e que não aconteça outras questões. Também o Executivo vem fazendo um esforço agora para reorganizar, né, os cargos, inclusive troca de secretários, e tudo isso causa um baque assim, na gestão, né, porque agora cada secretário novo assumindo vai ter um tempo até se adaptar, principalmente a equipe de servidores sofre muito, diz que vinha sofrendo muito já antes com essas pressões, até psicológicas, né, da maneira que vinha sendo conduzido por parte de alguns destes integrantes da equipe, que agora foram afastados. Então as pessoas vêm até a gente trazendo essas informações, né, me surpreende muito e realmente Teutônia não merecia, né, estar vivendo este momento, mas também é importante a correção, né? Eu acho que é importante, aconteceu,
daqui para frente a comunidade se unir e corrigir e acompanhar mais de perto. O que sempre eu cobrava como presidente ou como vereadora, a participação da comunidade, né? Eu dizia à Câmara de Vereadores, quanto mais pessoas estiverem aqui, melhor os vereadores vão trabalhar e mais vão buscar informações, se qualificar, e acho que é esse o momento agora que Teutônia até vai dar exemplo para toda a região. Tá certo, então vamos aguardar. Essa semana não vai ter sessão da Câmara, tem recesso. Eu escutei hoje que vai ter, parece que uma extraordinária, que o governo vai convocar o executivo em função de ajustes de orçamento que tem que ser feito. Ah, bom, mas aí é só isso que entra em pauta, né? Exatamente. E na próxima semana, então, vamos ter sessão ordinária novamente. Até lá, de repente, surgem novas informações também a respeito aí dessa situação toda, porque passa a Teutônia. O que nos preocupa também é que estávamos iniciando a divulgação de uma festa de maio, que existe uma dúvida na comunidade, a festa de maio sai ou não sai. Eu sei que até na semana passada a gente queria conversar sobre alguma coisa, mas foi pedido não vamos falar sobre, até porque por enquanto não sabemos de que maneira vamos agir, né? Então eu vejo pela parte da SIC também, né? Porque é difícil nesse momento assumir uma festa que os pagamentos estão trancados, ou tem muita incerteza no meio do caminho, né? Os últimos dias agora, de sexta e sábado, eu tenho escutado que a festa vai sair, e eu fui uma que me posicionei até dizendo que acho que não era o momento realmente de fazer festa. Tenho escutado pessoas da comunidade, inclusive nas redes sociais, dizendo que não é momento de fazer festa, mas também o executivo manifestou que a contratação dos shows e outros contratos já feitos teriam multas, valores muito altos. Então, e as empresas já se preparando, se organizando para os estandes, enfim, a divulgação dos seus produtos. Então, quando me comentaram isso, eu disse, então a comunidade tem que se unir através da SIC e ela fazer a festa e organizar, e o executivo ficar de fora deste momento, dar o suporte necessário, mas não tomar a linha de frente. Se a comunidade entender necessário e importante a festa, através dos empresários da SIC, eu acho que fazer essa iniciativa para mostrar a força do município e a unidade começa por aí, né? Inclusive a questão dos contratos que foram feitos também estão sob investigação, de certa forma, da festa de maio, é o que a gente ouviu, né? Exatamente. Então até tem essa situação também, tudo está sendo revisto para ver o que está certo e o que não está, né? É uma situação, infelizmente, bastante incômoda, que vivemos nós teutonienses, né? E claro que algumas pessoas às vezes se posicionam por estarem ligados a partidos políticos, participarem do meio. Às vezes a gente eu tinha esse sentimento também alguns anos atrás, eu não vou me envolver com política porque é algo sujo, é algo... E aí muitas vezes é assim, a gente acaba tendo que ser governado então por quem gosta e às vezes não é bem intencionado. Então vamos dar a cara a tapa, vamos participar. Até porque a cidade é de todos, né? O município de Teutônia é de toda a população. E se você delegar a alguém, tem que delegar, claro, mas participe, cobre, né? Seja cidadão mesmo, faça com que a cidade fique cada vez mais próspera, cada um fazendo a sua parte, que isso acontece. Exatamente, e eu tenho observado isso assim, também, como eu estava fora aqui em outro trabalho, eu não tinha muitas informações de Teutônia, às vezes algumas sim, né, mas não me posicionava agora neste momento. Fui convidada até a participar de outros programas de rádio, entrevista em jornal, só o fato de eu me posicionar ou nas redes sociais já estou sendo motivo de crítica, até já recebi algumas ameaças pelo WhatsApp, e aí eu penso... o porquê que determinadas pessoas ou grupos daí querem atingir a gente, ou querem falar, porque tu já ocupou o cargo de secretário, porque na tua época tu foi vereador, mas agora é um momento que nós não podemos nos calar, né? Eu acho que não estou aqui defendendo, como eu disse, a volta de um grupo ou outro para o governo, mas trazer a informação correta para a comunidade, posicionar, quando as pessoas perguntam a nossa opinião, a gente poder manifestar a nossa opinião. E eu acho que é importante, a gente vê nas redes sociais muita crítica, às vezes algumas colocações que não têm fundamento, não têm uma orientação, até inclusive da CPI ou da comissão processante. Muita dúvida, né? A população não tinha e não tem o conhecimento da diferença, o porquê de uma ou de outra. Inclusive a Câmara de Vereadores tinha essa dúvida, até a assessoria jurídica lá, os vereadores buscaram assessoria
informação fora para poder entender como proceder. E a gente, nós como agentes políticos, você que também já ocupou cargo, e agora, né, como jornalista aqui, repórter, radialista, precisa ter a informação. Então a gente tem que buscar e passar, né, para que as pessoas possam ter a informação melhor possível e correta. E acho que é nosso papel como cidadão, né, a gente quer um município melhor, a gente quer um futuro melhor para os nossos filhos, para as crianças que aí estão. Como professora que também fui, é o nosso papel, né, e hoje eu sou da área da sociologia, então mais ainda, né, a gente tem esse dever, esse compromisso aí de estar trazendo as informações para a comunidade. Agora, em relação a ameaças, ontem conversava com um familiar de um servidor público que ainda está na atividade e também relatava o medo que está vivendo, porque teve que prestar informações à justiça e falou a verdade daquilo que sabia, né, não omitiu nada, e em razão disso também parece que está sofrendo certa pressão e certas ameaças e vive um momento muito inseguro, muito triste. Eu penso, meu Deus, mas são bandidos ocupando funções públicas? Onde nós estamos? O abuso Né? do poder, né? Abuso Então... do poder, bom, eu não consigo entender, eu fico estarrecido com isso, mas acreditava que fossem seres humanos, então, porque ter que ameaçar para se manter em cargos, eu não consigo entender. Né? Às vezes até assim, no momento de raiva, me dá vontade de dizer, olha, que o judiciário indique os gestores públicos, então, daqui para frente, até para que a gente não tenha essa discussão e não viva essa briga política que às vezes se instaura, né? Assim como existe em times de futebol, assim a gente acaba estando ligado a um grupo, que é um grupo próximo, são pessoas com quem a gente se identifica, ideias às quais a gente se identifica, e sempre vão existir ideias contrárias, e por isso que existem grupos contrários, mas harmonicamente, civilizadamente, tem que chegar a um denominador comum, né? A democracia era para isso, né? Era para ser dessa forma. Então, eu sempre digo que a nossa democracia é muito jovem, nós precisamos amadurecer ainda essa disputa. Tem que estar o processo, a democracia, as questões do município tem que estar acima disso tudo, né? Dessa disputa de picuinhas aí e de grupos. E muitas vezes se levanta, e hoje nas redes sociais, muita discussão, porque um é de um lado, outro é de outro. Quando estavam fora, atacavam quem estava dentro. Agora quem está fora ataca, né, quem está hoje. E então não pode ser isso, né? Nós temos que... Tem fatos em cima dos fatos que nós temos que apontar. E hoje existem, né, fatos provados já que houve problemas, que houve falhas, que houve corrupção, né? Ali estão sendo investigados, mas já existe indícios, né? E então acho que parabéns aos servidores e às pessoas que tiveram coragem de denunciar, e eu acho que a comunidade tem que se colocar também ao lado destas pessoas, porque assim em todas as outras questões, né, por exemplo, uma denúncia de Maria da Penha, às vezes lá está alguém da família, um vizinho sendo agredido, ou uma vizinha, ou alguém sendo violentado, ou uma criança, enfim, e se todo mundo se calar, o vizinho está vendo, a família ali, os arredores estão vendo e não denunciam, então, de repente, poderiam salvar uma vida. Então, a mesma coisa nestas questões de desvio de corrupção, né? Tem que ser apontado e existem os órgãos de controle, como na prefeitura, o controle interno já existem os conselhos, e você, Fabiano, já fez parte do conselho, e eu sempre dizia, quando fui secretário de saúde, que bom o conselho fiscalizar e apontar e questionar e cobrar. Da mesma forma, o controle interno. Eu fui presidente da Câmara e tive 2 apontamentos enquanto presidente na gestão. O controle apontou, o Tribunal de Contas apontou, a gente corrigiu e minhas contas foram aprovadas. Então, mas foram falhas no processo, não foram falhas graves, mas de que o tribunal entendia, ou o controle, que não era daquela forma, e aí foi corrigido, e assim os outros presidentes, ou enfim, os outros prefeitos tiveram também, e por isso que existem esses órgãos de controle. Agora, burlar tudo isso e ainda fazer desvio a alguma questão, então tem que ser investigado mais profundamente. Tá certo. Mareli, desejo então uma boa gestão à frente agora do Partido Progressista, então. Este ano teremos as eleições a nível nacional, estadual, né? E vamos aguardar o cenário que vai se apresentar aqui em Teutônia, que a justiça seja feita, porque injustiça realmente eu não concordo, acho que aquilo que é injusto, não é justo, mas aquilo que for justo, que seja justo, e que a gente possa aí reconstruir de novo algo que talvez vinha até tão bem andando e acabou agora, em certo ponto,
ficando bastante comprometido, né? Uma estrutura bem comprometida. E eu acho que a imagem de Teutônia que nós temos que reconstruir e até eu sempre tenho dito isso, que a comunidade se sentiu ferida, traída na sua honra, porque na honestidade, na ética que o povo teutônia sempre teve, um povo trabalhador, e é isso que nós temos que primar, e acima disso tudo, né, temos que mostrar que continuamos sendo uma comunidade pujante e cobrar sim, então, para que seja feita a justiça e limpado a imagem que determinados grupos ou determinadas pessoas, e não são todos. E agradeço então as considerações, este espaço, e nós estamos aí fazendo um trabalho agora à disposição do partido também para construir este momento aí das próximas eleições. Então eu continuo num trabalho na região como coordenadora regional também do Partido Progressista, e o partido me solicitou que eu colocasse meu nome à disposição como uma pré-candidata a deputada estadual, mas a gente vem construindo isso juntamente com a região e com o partido. Eu ainda não tomei minha decisão final, né? Mas a gente está aí à disposição da comunidade também, agora mais próximo de Teutônia novamente. Tá certo. Muito obrigado, êxito, e sinta sempre convidada para em futuros momentos a gente voltar a conversar. Muito obrigada, um abraço a todos os nossos ouvintes também. Obrigada, Fabiano. Obrigado, bom dia. 26 minutos para as 9 horas, eu tive o prazer então de conversar com ela, que está agora como presidente do Partido Progressista aqui de Teutônia, o PP, Marely Lerner Vogel, trazendo aí informações então sobre o andamento também da Operação Schmitzig-Hände, que aguarda ainda, a população também aguarda mais informações a respeito do que vem sendo apurado então nas investigações.